E o templo de Beleza. Ará, Esse é um dos que eu mais gosto. Os arqueólogos eles passaram muito tempo escavando ali nas regiões de Jerusalém, atrás desse tal templo de Salomão. Então, conforme o tempo foi passando, eles não encontraram esse templo, eles decidiram escavar fora de Jerusalém. E fora de Jerusalém é que eles encontraram muitas iconografias e templos também, mas o que mais é citado é justamente esse aqui. Para você que está olhando essa imagem é a dos Santos dos Santos, né? Aqui você vai ter uma espécie de altar aonde sacrificavam os animais, né? E ali para o outro lado uma espécie de tipo de uma bacia, vamos dizer assim, onde esses animais eram lavados, eram limpos. E dentro aí, daí dentro, há no fundo duas estelas que para muitos estudiosos são justamente a representação de dois deuses, ou seja, de uma divindade masculina, que é a estela que está à minha esquerda, uma estela maior, e uma divindade feminina. E à frente deles existem dois pequenos altares, que são altares de incenso. Do lado esquerdo, maior, representando a divindade masculina, e o lado direito, menor, representando a divindade feminina. Certamente é um templo para cultos de fertilidade, cultos rurais. Nós vamos ver muito na Bíblia discussão entre dois grupos de sacerdotes, aonde quando eles estavam no poder, junto com a narrativa criada desse tal Josias, de Ezequias e o outro lá rei, que eles são colocados como aqueles reis que vieram reformar, fazer reforma, porque o povo era politeísta, né? Para quem não sabe, o judeu era politeísta, que acreditava em vários deuses. Existe um momento que ele tem o Deus tutelar, que é Javé, mas ele não esconde as outras divindades. Inclusive, até os próprios reis, dentro da própria Bíblia hebraica, você vai ver que eles tinham deuses domésticos. Você vai ver aí com o próprio Saul, né? Você vai ver ali com quando o Saul está perseguindo Davi, e aí a filha de Saul pega um dos terafins lá, né, das imagens deuses domésticos e coloca lá no lugar de Davi, aquele negócio todo, ou seja, eles tinham os seus deuses domésticos. Eles tinham deuses, eles cultuavam deuses de fertilidade, deuses do raio, deuses da chuva. Então, no decorrer do tempo que essa transformação politeísta ela vai se vingando e se virando para o monoteísmo, aí todas essas atribuições que haviam nos outros deuses, tipo Baal, Anat, Mot, Asherá, o próprio El, que é o pai do panteão, vão sendo atribuídas a Javé. Javé vai se tornando um super-herói, aquele que pode tudo e que faz tudo. Mas o que poucas pessoas e o que muitas pessoas desconhecem é que eles eram politeístas. Não havia essa adoração ao único Deus. Inclusive, para muitos especialistas, essa estela menor atrás, ela representa uma divindade feminina no qual é muito colocada dentro do contexto bíblico de forma a ser menosprezada, a ser traz aquela questão inferior, né, demoníaca, vamos dizer assim. Inclusive, a própria tradução o português, aonde está a palavra Kadeshi, Kadesh, que vem da palavra Kadosh, que é santo, separado, que é atribuído a sacerdotes que haviam dentro do templo de Jerusalém a essa deusa chamada Asherá. Inclusive, a palavra Asherá é traduzida para bosque, poste ídolo, entendeu? Ou seja, até a própria tradução para o português, quem traduz para o português, traz a forma de inferiorizar, de rebaixar a deusa, que por muito tempo foi adorada pelos israelitas como deusa de fertilidade.
E nesses 2 pequenos altares, aonde havia a prática de incenso, foram encontrados resquícios, né, de restos de incenso e mandado para 2 laboratórios diferentes. E foi encontrado, junto com esses resquícios de incenso, a cannabis, a maconha, como nós conhecemos. E ele já pensou, o camarada com um bicho daquele de incenso, chapado de maconha, cheirando toda aquela fumaça, rapaz, o camarada enxerga um monte de coisa que não existe na frente dele. O camarada, essas pedras, se for possível, começa a caminhar na frente dele de tão loucão que ele fica. A maconha, ela consegue fazer isso na mente das pessoas. É claro que depende muito do organismo, nem todo organismo tem a mesma sensação. Mas eu imaginando assim, dentro de um local desse, um monte de fumaça para todo quanto é lado, e cheirando ali, o camarada fica louco mesmo. O fogo queima a árvore, mas a árvore não se despedaça, tá entendendo? O camarada vê nuvem negra vindo do céu, o camarada vê javé montando na costa do querubim e voando, tudo ele vê, porque esse daí tá muita loucura. Então, conforme eles não conseguem encontrar esse templo maravilhoso e miraculoso de Salomão, encontra-se pequenos templos ao ar livre para essa prática de fertilidade. Porque eles trabalhavam, eles viviam do que a terra produzia. Então, não era nada mais, nada menos de se ver que eles faziam adorações a esse Deus através dos próprios alimentos no qual eles tinham. Claro que depois, com o estabelecimento do culto em Jerusalém, quem vai se dar bem são os sacerdotes. Como até hoje, sempre quem se dá bem com religião são os camaradinhas e sacerdotes, que pedem o dízimo. É isso aí. Eu vejo que seja interessante isso que a gente vem mostrando, porque a religião ela já vem aí há milênios mostrando aquilo que, na verdade, não é. E a arqueologia, a historiografia, entre outras ciências, vem mostrando aquilo que, se viesse sendo mostrada há centenas de anos, hoje nós teríamos pessoas extremamente livres dessas crenças e dessas visões religiosas.